Gente, hoje é um daqueles dias que tem muito, mas muito assunto que eu não soube realmente escolher qual o mais importante para tratar com vocês. Eu não estou ainda na fase de fazer mais de um vídeo por dia aqui no YouTube, então eu vou produzir mais uma daquelas, já não é tradicional, mas está ficando cada vez mais frequente, rapidinhas do Fora de Curva, onde eu vou começar abordando, em primeiro lugar, a inflação brasileira oficial pelo IPCA, depois, além de questões da educação do nosso país, eu vou tratar sobre geopolítica mundial, até entrando numa questão importante que o presidente da República, da nossa República Brasileira, falou no G20, sobre guerra entre Rússia e Ucrânia, além de outras questões nesse âmbito, e também hoje vamos abordar a questão científica, destacando produção de oxigênio em Marte, além de uma super evolução a caminho na China a respeito de transplante de órgãos, meio feito com quimeras. Quem não sabe o que é quimera, eu explico durante o vídeo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, começando o nosso bate-papo, então, saiu hoje, dado do IBGE, a inflação oficial brasileira de agosto. Foi 0,23%, um pouco ou razoavelmente abaixo do que esperavam os analistas de plantão, mas esse dado, apesar de estar dentro de patamares razoáveis de inflação, tem algumas coisas escondidas por trás do número geral que vale a pena a gente saber e se preocupar um pouquinho. Eu estou apresentando para vocês uma tabelinha onde mostra a inflação geral de agosto, a variação no ano, o peso mensal, ou seja, quanto esse item, esse gênero de consumo representa no total do consumo das famílias brasileiras. E olha só o que aconteceu. Essa alta em agosto de 0,23%, muito razoável na sua totalização, como já falei, ela foi puxada, muito puxada, pela continuidade da queda dos preços dos alimentos. Em agosto, mês passado, essa retração foi de 0,85%. Vamos lembrar, gente, especialmente em 2020 e 2021, o preço da comida, dos alimentos, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, subiu muito. E agora está acontecendo um efeito de compensação. Ou seja, o planeta já está mais abastecido e isso acaba repercutindo nos mercados locais, nacionais como o brasileiro. Então, essa queda de preços de 0,85% nada mais é do que a continuidade desse fenômeno global, onde o Brasil se privilegia muito porque realmente nós somos um dos produtores de alimentos mais competentes do mundo. Mas tem outras coisas, gente. Continuando a ver essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês, olha, vamos seguir o seguinte patamar. Alguma coisa cujo preço cresça mais de 0,3% significa que está acima da meta total de inflação. Aí nós temos nesse sentido o que é? Habitação alta de 1,11%, especialmente por conta do reajuste do preço da energia elétrica. Vestuário, também roupas femininas e roupas masculinas no seu conjunto, aumentaram 0,54%. Transportes, que eu esperava uma inflação maior, 0,34%. O que aconteceu? A expectativa, pelo menos de contabilização nesse mês, da alta do preço, tanto do diesel como da gasolina, que iniciou-se sim em agosto, ainda não foi contemplada de maneira firme pelo índice de preços ao consumidor amplo do IBGE. Ou seja, a inflação que deveria acontecer em agosto não aconteceu, é claro que devemos esperar ela para setembro. E esse é o ponto combustíveis que vai pressionar muitos preços no fechamento desse mês. Por fim, saúde e cuidados pessoais teve uma alta acima das expectativas de 0,58%, despesas pessoais 0,38%, educação 0,69%, quase 0,7%, e finalmente comunicação, uma deflaçãozinha de 0,09%. Então, de uma maneira geral, gente, o que está acontecendo? Afora a deflação da alimentação, a maioria dos itens de consumo das famílias brasileiras
está numa dinâmica de alta de preços que deve se reforçar nos próximos meses. Isso é lamentável, mas provavelmente esse tipo de impulsão vai ser ainda mais alavancado por conta do repasse de custos da alta do preço dos combustíveis e de energia elétrica. Vamos ver o que vai acontecer em setembro. Provavelmente os preços do Brasil devem fechar no patamar de 0,35%, 0,4%. Depois, hoje foi divulgado um estudo inquietante. O gasto por aluno com educação no Brasil é o terceiro pior entre 42 países, de acordo com sondagem feita pela CDE. O cálculo é o seguinte: todos os investimentos, todos os gastos em educação pública dividido pelo número de matrículas no ensino fundamental ao ensino médio deu $2.981 por aluno. E isso aí não é só investimento em educação, é toda atividade meio, ou seja, quem está lá no MEC trabalhando na burocracia do Ministério de Educação e Cultura conta nessa contabilização, além, é óbvio, dos professores, manutenção de escolas, mas toda essa atividade meio está incluída aí, e o Brasil é um país que privilegia a burocracia, privilegia a atividade meio. Para ter uma ideia, a média dos países da OCDE, que são os mais desenvolvidos do mundo, é de $10.510 por aluno. Ou seja, aqui se gasta 1/3 do que se gasta nos países, nas nações mais competitivas do planeta. Paradigmas interessantes, por exemplo, Luxemburgo, $23.577, Suíça, $17.598 e Noruega, $15.986. Como eu falei, o Brasil está na antepenúltima posição nesse ranking, só perdendo para o México e África do Sul. Importante é, evidentemente, se repensar essa questão e dar prioridade para a educação no nosso país, porque isso, no médio e no longo prazo, é sinônimo de desenvolvimento. Você se lembra, se eu nem comentei aqui no canal, algumas semanas atrás nós observamos em vários noticiários um monte de protestos de municípios falando que as cidades, os municípios brasileiros estavam falidos e pedindo lá com o chapéu no governo federal. O que aconteceu nesse contexto? Houve uma queda muito abrupta de mais de 25%, na verdade 28,22% na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, que são impostos federais que são levados às municipalidades brasileiras, é separado e distribuído por critério populacional e outros critérios que agora não me lembro direito. Mas o fato é o seguinte: o município perder 28,22% da sua arrecadação de uma das principais fontes, lógico que vai comprometer as finanças públicas, até lembrando que a maior parte das prefeituras usa seu orçamento de uma forma muito clientelista e privilegia pagamento de salários, e quando o dinheiro não chega, frustra o pagamento da folha dos amigos. Então o governo federal está estudando, começando a estudar alguma forma de aliviar essa questão. Gente, eu diria o seguinte: a melhor forma disso é a disciplina fiscal dos municípios, é o cidadão fiscalizar os gastos municipais, porque se sair algum tipo de acordo nesse âmbito, eu posso garantir uma coisa, posso botar minha mão no fogo. Quem vai pagar no frigir dos ovos somos nós, através de mais impostos, aumento de alíquotas, que é tudo que nós não queremos, correto? E na reunião do G20, que ocorreu lá na Índia, o nosso governo, a nossa presidência da República, não se saiu muito bem em termos de prestígio internacional. O que ocorreu? Duas manifestações. Primeiro, o presidente brasileiro, Luiz Inácio da Silva, declarou em entrevista, de maneira equivocada, parece que ele se corrigiu depois, que Vladimir Putin, presidente da Rússia, não iria ser preso se viesse visitar o Brasil numa próxima reunião, ou do próprio G20, ou em outra ocasião. Depois, é claro, devidamente orientado, ele reformulou essa afirmação, mas cometeu outra barbeiragem. No seu discurso no G20, ele falou que aquele não era o fórum para se discutir guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso era atribuição da ONU. O negócio é o seguinte: de acordo com a agenda do encontro, esse debate estava devidamente pautado. Então, mais uma pisada na bola do nosso presidente. E falando ainda do chefe do executivo, está causando um baita auê na Câmara dos Deputados, em várias instâncias políticas,
o veto do presidente da República à lei que vai instaurar o tal do arcabouço ou calabouço fiscal. O que ele vetou? Vetou exatamente o dispositivo que proibia a exclusão de qualquer despesa tipo primária para o cálculo do déficit primário do país, que é o balizador do equilíbrio fiscal. Quando ele veta uma norminha dizendo que a despesa tem que ser registrada e despesa simplesmente a despesa, o que ele está fazendo? Ele está relativizando o conceito de gasto, excluindo coisas e maquiando números sobre a execução da despesa pública. E aí dentro desse veto seria a mesma coisa que a gente, na nossa casa, vai no supermercado e compra um monte de cerveja, uísque, cachaça, uns chocolatinhos, ou seja, coisas que não são exatamente necessárias no dia a dia. E, para esconder da patroa, a gente diz que não gastou aquilo. Será que a nossa conta bancária ou a conta bancária familiar vai ser solidária com isso? Claro que não. A despesa está lá registrada. E é isso que o presidente Luiz Inácio da Silva tentou fazer. Esconder partes da despesa ou não divulgar partes das despesas como se elas não tivessem existido. Isso é uma vergonha, um pouquinho engraçado, mas é vergonhoso. E já saindo do Brasil um pouquinho, vamos lá para o vizinho argentino, que está se aproximando em outubro das eleições presidenciais, e o partido governista de orientação peronista está desesperado porque eles fabricaram uma hiperinflação naquele país e estão nesse momento distribuindo benesses a quem votar neles. Agora, olha só o que o candidato peronista à presidência da Argentina e ministro da Economia propôs, o Sérgio Massa. Ele anunciou na última segunda-feira o aumento do piso de isenção do imposto de renda para 1,7 milhões de pesos. Isso aí restringe o imposto de renda a apenas 90 mil pessoas daquele país. O que ele está fazendo? Ele está comprando votos através da isenção do pagamento do próprio imposto de renda. Espero, sinceramente, que isso não dê certo. Sou contra alíquotas elevadas de impostos, as pessoas me conhecem, mas isso não vai resolver nada. Vai apenas adiar e piorar um problema e, eventualmente, quando ele ganhar as eleições, ele vai fazer um tarifaço, um tributaço e todas as pessoas vão ficar decepcionadas. Olha, o opositor dele que está liderando as pesquisas, o Milei, um anarcocapitalista, é um grande mistério, mas a incerteza é muito, mas muito melhor que uma certeza de caos. E agora, indo mais longe ainda, vocês lembram, eu já comentei aqui, eu acho que ano passado, no Fora de Curva, a respeito da China montando um complexo logístico bastante amplo que fez com que se viabilizasse o transporte, especialmente ferroviário, entre o grande país do Oriente e o centro da Europa, passando por diversas nações que evidentemente se beneficiariam não só do comércio, mas também da infraestrutura ferroviária. Estados Unidos abriu o olho e viu que, evidentemente, isso era um excelente negócio. E ao invés da tradicional Rota da Seda, está se aliando à Índia para fazer uma ferrovia que parta lá dos indianos e também vai até a Europa, passando por vários países importantes do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e Israel. Isso significa, além de um aumento de eficácia e de competitividade desses países que estão se aliando nessa nova iniciativa, especialmente Estados Unidos, uma melhoria da competitividade da logística de transporte mundial de produtos. Transportar por via férrea parece que está mais barato, inclusive, a partir de vários pontos, do que o transporte naval. Isso aí, evidentemente, deve demorar alguns anos para ficar pronto, mas é muito bem-vindo em termos de logística global. E essa matriz de transporte, além da ferrovia, vai incluir também marítimo, é claro, além de cabo de dados e gasodutos. Ou seja, uma coisa bem mais ampla. E falando na China, que está lá perto da Índia, olha só como funciona atualmente a democracia chinesa. Vamos lembrar, gente, o Brasil, ele, a partir desse ano, começou a se alinhar muito a países que não respeitam ou têm um certo desdém pelas liberdades individuais. E aí, aqui internamente tem várias pautas que se chamam de progressistas,
que os pares brasileiros, os principais aliados brasileiros, não fazem nenhuma questão de cumprir e fazem sim questão de reprimir. Por exemplo, no Irã, uma mulher pode sair sem aquele véu? Não, não pode, tem várias restrições. E agora, olha só, a China o que está fazendo? Está pensando ou está planejando proibir o uso de roupas que atentem contra o espírito nacional. O que são roupas que atentam contra o espírito nacional? Simplesmente algo que fuja do padrão da moda chinesa, a tradicional moda chinesa, como as meninas se vestirem de princesinhas, por exemplo. Isso, segundo o dono do país, Xi Jinping, atenta contra o espírito nacional. E, pelo projeto que certamente vai ser aprovado, quem burlar essa regra, ou seja, usar roupas inadequadas, vai ou pagar uma multa ou ser preso ou presa. Gente, a que ponto chegou a falta de democracia por lá? Já tem senador norte-americano, mudando um pouquinho de assunto, que fala em embargar o Brasil por conta dessas novas amizades. Não duvido que isso aconteça. É muito, mas muito interessante repensar essa política de alianças internacionais antes que a gente se meta aqui numa encrenca que depois vai ser difícil de recompor ou, se não for impossível, vai ser muito custoso. E agora, já que esse planetinha está com muita encrenca, vamos sair um pouco daqui, vamos lá para o espaço sideral, mais exatamente para Marte. O que está acontecendo? Você se lembra daquele robozinho norte-americano que a NASA levou para lá, chamado Perseverance? Ele tem, dentro de suas funções, a tarefa de pegar elementos da atmosfera do solo marciano e fazer reações químicas para produzir oxigênio. E olha só o resultado dessa iniciativa. Desde fevereiro de 2021, quando essa engenhoca chegou lá em Marte, já produziu oxigênio suficiente para manter um cachorro pequenininho vivo por 10 horas. É lógico que faz mais de 2 anos essa produção, mas em pequeníssima escala. O fato é o seguinte: a tecnologia de geração de oxigênio em Marte deu certo, e isso pode vir a significar um excelente potencial de adaptação do ser humano na atmosfera marciana, lógico que mediante a produção de oxigênio através de equipamentos que tem uma escala maior, mas a experiência foi feita, foi bem sucedida, e isso é muito promissor para a humanidade. Eu, pessoalmente, estou convicto que daqui a várias décadas ou alguns séculos, a continuidade da nossa civilização não vai ser aqui no planetinha, não. Pelo menos vai ser em órbita, passeando pelo sistema solar e aproveitando os recursos que eles podem nos proporcionar para ter uma vida confortável. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos tratar de um assunto legal também da ciência, mais na área médica, mas eu peço para vocês, deixem seu like, inscrevam-se no canal, e quem é novo aqui no Fora de Curva, está assistindo pela primeira vez, não perca tempo e se inscreva aqui, porque os conteúdos que nós publicamos, com análise sempre, normalmente se antecipam a veículos de imprensa e buscam permanentemente à procura da razão e não das paixões ideológicas, paixões religiosas e outras coisas assim que não é o foco do canal. Nós queremos sim olhar o que está acontecendo no presente para ver o que pode ocorrer no futuro. E nesse sentido, gente, olha que avanço legal os chineses estão fazendo, os cientistas chineses. Eles simplesmente implantaram em embriões de porco células-tronco de rins humanos. E esse rim evoluiu, ele se desenvolveu, formou um rim até o ponto que eles foram perfeito, com 60% das células sendo genuinamente humanas e 40% de suínos. Algum tempo atrás, gente, eu falei que nos Estados Unidos, uma pessoa que estava com morte cerebral foi alvo por consentimento ainda em vida de uma experimentação, não sei se ela continua, onde fizeram a troca do rim dele por um rim suíno, um rim de porco, e por mais de um mês ele sobreviveu assim, lógico que à custa de aparelhos, porque a consciência dele não existe mais, com totais funções renais, não teve problema algum nem rejeição. Esse é o avanço que promete ser ainda melhor, especialmente numa área renal, onde há uma enorme demanda por transplantes, com uma oferta muito pequena. Lamentavelmente, várias pessoas perderam a vida
por falta de transplante ou transplantes com rejeição. Isso aí é uma tentativa, talvez muito bem sucedida, de eliminar esse risco e universalizar, popularizar esse tipo de transplante que depois pode se externar para outros órgãos também do corpo humano através das quimeras. E aí, lembrando minha promessa, a quimera nada mais é do que a mistura de dois animais. No caso ali misturaram porco com ser humano, assim como na nossa mitologia nós temos águia com leão. Também na mitologia nós temos o famoso minotauro, que é um touro, uma cabeça de touro no corpo de um ser humano, e várias outras cositas. Isso é quimera, e aparentemente completamente desquimerado, o Eduardo Starosta aqui deseja para cada um de vocês um excelente final de dia. Aproveitem muito bem essas horas que restam antes do tempo de ir para a cama e dormir. Um forte abraço a cada um, gente. Até breve. Tchau.